nasci em Luanda, Angola, e a primeira memória que eu tenho, a primeira lembrança que eu tenho, já escrevi algumas coisas sobre isso, sei curiosamente que era um sábado à tarde, devia ter aí uns 3 anos, portanto a primeira lembrança que tenho teria uns 3 anos. Lembro-me dos meus, nós somos 4 irmãos, portanto somos 3 rapazes e uma rapariga, e lembro-me dos meus irmãos mais próximos. Nós temos a diferença de um ano, os 3 primeiros. Vivia numa casa com muros altos, curiosamente vivia um bocado resguardado. Lembro-me de brincadeiras com o meu irmão, lembro-me de um quintal fechado. Lembro-me precisamente, a primeira lembrança que eu tenho é de caranguejos a cozer, portanto, numa tarde de sábado. Tenho esta lembrança e às vezes tenho ideia que foi aí que, aliás, já escrevi sobre isso. Eu acho que nós só nos encontramos como pessoas, ou só nos descobrimos como pessoas, quando temos essa primeira memória. E eu associo sempre a esse cheiro do mar. O mar é um cheiro intenso. Aliás, em Angola e os países tropicais em geral, os cheiros são muito mais intensos do que são aqui. Não há comparação. O cheiro do mar, o cheiro dos frutos, o cheiro das mangas, o cheiro... E de facto tenho essa lembrança e é como se eu naquele momento tivesse despertado para a vida. Pronto, e essa minha infância foi uma infância, lá está, ali protegida. Eu lembro-me uma vez ou duas de ter saído à rua com a minha mãe para ir a um mini mercado que havia do outro lado da rua, e depois, de repente, quando os meus pais resolvem mudar de casa, aquilo era uma casa antiga, baixa, resolvem mudar de casa, nós fomos habitar uma vivenda nova, fomos estreá-la, não era nossa, era alugada, na periferia de Luanda, portanto, num bairro chamado Bairro do Cazenga. E aí foi quase como se tivesse aberto a gaiola, porque a partir daí nós passamos a viver na rua. Tenho lembranças, por exemplo, de quando chovia, eram aquelas chuvas tropicais, as estradas ficavam cheias de água, pareciam piscinas, e nós tomávamos banho ali, molhávamos, era uma maravilha. O engraçado, nós andávamos descalços, normalmente, e calçávamos quando não suportávamos o calor do chão. Portanto, nós tínhamos que nos ir calçar quando o chão era tão quente que não podíamos andar descalços. De facto, a chegada cá foi... Para já lembro-me perfeitamente da viagem do avião. Eu era tão espigadote, mas nas situações novas, eu lembro-me de vir num jumbo, aquilo foram umas 10 horas de viagem, e eu não me mexi dali. Tinha 2 raparigotas já, epá, eu não tive coragem, elas é que depois levaram o tabuleiro, porque eu vinha ali. Depois, quando cá cheguei, curiosamente, o engraçado é que lá era verão e aqui estava um inverno do caraças. Portanto, quando nós fizemos a viagem para Vila Real, fomos de comboio e estava uma geada. Isto foi para aí, não foi em novembro, foi para aí em outubro, salvo erro, mas naquele ano, não sei porque, estava uma geada que eu parecia que estava neve. E eu vinha com um casaquinho, tipo um blazer, e depois, mais uma vez, os meus irmãos queixaram-se e os meus pais deram-nos, eu, armado aos cucos, era meio frio. Eu estava com o casaco. Pronto, isso foi logo uma coisa que de repente, o mundo era uma coisa completamente diferente. Os cheiros, o frio,
E depois é verdade que naquela altura nós, quando cá chegamos, não fomos muito bem. Enfim, foi... As famílias receberam-nos bem, mas o resto das pessoas havia Eram os retornados. Eram os retornados, havia ali uma desconfiança, também compreensível, mas houve algumas dificuldades. Nós, durante os primeiros 15 dias, vivemos em Vila Real, em casa dos meus avós, que era uma casinha muito pequenina, e vivemos lá para aí nós éramos para aí alguns 14 ou 15. E só depois é que fomos viver para a aldeia. Ora bom, eu em Luanda vivia numa vivenda perfeitamente com banheira, com todas as comodidades, e fui viver para uma casa que estava fechada. A minha mãe ia-lhe dando um chilique quando lá entrou, teias de aranha, paredes de estuque, casa de banho não havia, portanto era um buraco com um assento, muitos de vocês eventualmente sabem ou se lembram. Tinha aquilo que chamavam as lojas por baixo, foi uma coisa também muito interessante. É que eu encontrei cá palavras que lá em Angola diziam outra coisa. Era outra coisa. O que era uma loja? Uma loja para mim era um sítio onde se vendiam coisas. Não, as lojas cá eram onde se vendiam os animais, pelo menos lá no norte, naquela zona, porque há sítios onde chamam os cortes, mas ali eram as lojas, mas que é isto? Um penso. Um penso era uma coisa que a gente tinha lá, ou cá, o penso era aquilo que se dava aos animais. Uma casa de pasto. Quem pastam são os animais. Quer dizer, e aqui as casas de pasto eram os locais onde as pessoas iam comer. Mas, de facto, este choque de realidades abriu-me completamente os horizontes. E depois, para já fascinou-me, ao mesmo tempo, havia esta dualidade era o frio e a incomodidade e o desconforto. Nós tínhamos que estar no inverno ao lume, nós tínhamos que ir à lenha para acender a fogueira, nós não tínhamos água em casa, tínhamos que ir buscar com um cântaro, portanto lavava-se a louça, o banho era uma coisa, sobretudo no inverno, era uma coisa rara e que nós até evitávamos o mais que podíamos. E depois também havia uma coisa curiosa, que quando depois mais tarde vou estudar para a cidade, havia uma diferença nítida entre as crianças que iam da aldeia, que normalmente cheiravam a fumo. Lembro-me, por exemplo, quando chovia, se a gente tinha um casaco de lã e chovia sobre aquilo, ficava um cheiro. E, por exemplo, as meninas da cidade eram cheirosinhas. Tenho essa noção, mas de facto aquilo foi abrir-me completamente o espírito e a mente. E houve coisas que me fascinaram. As paredes de granito, aqueles caminhos, os carvalhos, os soltos, aquele verde, os animais a pastarem, os ribeiros. Depois lá na aldeia tudo era ou dos romanos ou era dos mouros. E nós, os miúdos, andámos sempre a investigar aquelas minas, aquelas coisas. E, portanto, eu comecei logo a viver uma série de cenários desde miúdo. E depois houve uma coisa fantástica que essa sim abriu-me completamente, que foi completamente a mente, que foi a televisão. Lá não havia televisão, a televisão estava a ser instalada na altura. E eu, quando cá cheguei, comecei a ver filmes. Tipo, eu não tinha televisão em casa, mas arranjava maneira de ir ver, íamos para o café e não sei o quê. E os desenhos, a banda desenhada, as tais revistas, eu era capaz de abdicar do meu almoço na escola para, com aquele dinheiro, ir a um alfarrabista que lá havia, que ainda é vivo, o Sr. António, sempre à cata de um novo livro. E tratava aquilo religiosamente, era o meu tesouro. Eu tinha uma caixa que eu próprio construí e tinha ali as minhas revistas impecáveis. Agora há uma coisa interessante, que é esta. Eu quando escrevi A Última Vinda de Marte, para mim, eu convenci-me que era um escritor. Eu disse,
eu agora vou editar e vou ser um autor. Não é assim. Nem mesmo quando se vai escrevendo livros atrás de livros, nem sempre é assim tão fácil. E então aconteceu uma coisa, eu quando fiz, isto é verdade, quando fiz 40 anos, eu olhei para trás e disse assim, eu com 20 anos, tinha-me na altura convencido a mim próprio que era um escritor. E com 40 anos eu já devia ter uma série de obras editadas e não tenho nada editado. E nem sequer tenho concluído o livro que eu me propunha escrever lá naquela 20 anos antes. E aqui sim também se fez um clique. A minha vida é um bocado feita de cliques. Fez-se um clique e eu disse, pá, não, eu tenho que, qualquer dia, tenho 80, morro, tenho que escrever. Lembro-me de uma coisa engraçada. Eu tinha aí, tinha esses 18 anos, e uma vez há um indivíduo, já homem, numa conversa, o que é que tu fazes? Eu disse, eu sou escritor. Eu convencido que era escritor. E depois, mais tarde, disse, coisa ridícula, mas eu sou escritor. Quer dizer, um escritor tem que escrever e tem que ter... Isso acompanhou-me sempre. Essa ideia de eu fui pretencioso lá atrás. Para ser escritor tem que escrever, de facto, tem que ter obras cá fora. E esse clique juntou-se ao tal clique dos 40 anos. E foi nessa altura que eu, de facto, dei o grande avanço e concluí este livro, que é um livro de dimensão. Enfim, eu quando eu terminei ele tinha cerca de 1000 páginas em A4, portanto era uma coisa grande. Uma coisa também é verdade, eu não teria nem o conhecimento, nem a capacidade para o escrever com 20 anos. Portanto, isto foi tudo um processo de amadurecimento, de muita leitura, de muita escrita e deita fora. Portanto, isto é um exercício contínuo de aperfeiçoamento. Lá está, para escrever 200 páginas é preciso, para resultar em 200 é preciso deitar fora pilhas. Sei que me faltam alguns, mas A Princesa do Corvo, Margem Temporal, Do Tempo e Outros Velhos, Neve e de Vento, Uma Linha de Torres, o livro dos Mosquetes e Os Altos da Barquinha. Se perguntasse qual seria o filho mais importante, iria ter dificuldade ou realmente há um ou outro que te tenha dado mais gozo? Bom, pela sua natureza e pelo tempo que demorei a escrevê-lo, eventualmente A Princesa do Corvo, ela transversal quase uma fase importante da minha vida. São 21 anos, é eventualmente a obra depois que eu mais me identifico. Depois de Marte, não é? Sim, depois de Marte. Mas por exemplo, este o livro dos Mosquetes, lá está, a uma determinada altura também, o tal fascínio pela televisão, descobri o Japão e aquela filosofia dos samurais e aquela coisa toda. E nessa altura, aquilo foi uma coisa também, bom, isto é uma civilização completamente diferente da nossa. Os japoneses não tinham nada a ver connosco, sobretudo na Idade Média deles. Quando nós lá chegamos, nós fomos os primeiros ocidentais, e é disso que este livro fala, os primeiros ocidentais a chegar ao Japão, os japoneses viviam numa era de espadas e arcos e flechas e a luta corpo a corpo. E eles cultivavam isso e lá está, e tinham valores de honra e dignidade com que eu, de certa forma, também me identifiquei. E aquilo foi um fascínio também completo. A ideia do livro que nasce precisamente dessa expressão que é gelo por sal, que nessa altura, quando a viatura avariou, eu até nem era um indivíduo, não tinha na altura muita familiaridade com o Joaquim Paulo. Foi nessa altura que nós, caminhando, depois a Dulce até nos foi buscar de carro, caminhando, começamos a conversar e eu percebi que ele era um apaixonado por livros e ele percebeu que eu também, enfim, que escrevia umas coisas. Ele disse, devias escrever a história da barquinha. Sabes que antigamente o gelo vinha, não sei de quê, da Lausanne,
e depois era carregado nos barcos, e era levado para Lisboa, e depois vinha ao sal. Bom, e aquilo, aquela expressão, até uma expressão que é gelo por sal, aquilo ficou-me na mente, aquilo ficou ali a dar voltas. Mas confesso que naquela altura assustou-me a ideia de escrever sobre uma realidade da qual eu não conhecia absolutamente nada. E que era muito próxima. Por isso é que eu digo, Carlos, que eu não me proponho escrever um romano, ou melhor, eu não me proponho escrever um documento histórico, eu proponho fazer um exercício de imaginação sobre uma determinada época. Claro que pretendo respeitar datas e factos, não fazer atentados à história, mas depois não vou à procura do nome. Há nomes que são incontornáveis. Do Dom Pedro V é incontornável. E nós às vezes temos, não sei se é uma qualidade, se é um defeito, se é uma particularidade, nós vemos melhor aquilo que está mais longe de nós, à distância. Nós apreciamos os artistas que são da outra terra. Os nossos, às vezes, porque são nossos, mas isso somos todos, porque se for ao contrário é exatamente a mesma coisa, eles compreendem. Acho que é uma particularidade do ser humano, quer dizer, se calhar nós vemos assim, lá longe é que a gente vê e valoriza, nós valorizamos o que está, às vezes, o que está longe, não é? O que está perto é um dado adquirido, é nosso, está ali.